E se os fundamentos mais importantes e inabaláveis da nossa civilização fossem construídos com base em um entendimento errado? E se aquilo que durante séculos consideramos intervenção divina fosse, na verdade, algo completamente diferente? Fomos enganados durante 1000 anos. No entanto, essa mentira parece ter sido inconsciente. Provavelmente, nossos ancestrais mentiram porque não conseguiam expressar de outra forma o que viram. Eles não tinham as palavras necessárias, nem a base tecnológica para descrever o que viram. Em textos sagrados, mitos antigos, ruínas de cidades perdidas, em todos os lugares se escondem os mistérios do passado. Esta investigação não aborda a questão da fé. Seu objetivo é entender o que exatamente nossos ancestrais viram e por que nós, como mundo, estamos tão desesperadamente tentando esquecer isso. Esta é a história de um homem que chegou muito perto da resposta e cujo destino trágico talvez deva servir de advertência para todos os outros. O final trágico começa em Florença, nos dias de hoje. O famoso, mas há muito tempo caído em desgraça, teólogo e especialista em línguas mortas, Dr. Matthias Crowe, encontra-se em seu arquivo pessoal, trancado por dentro. Seu estado é próximo ao pânico, mas esse pânico é tingido por uma excitação febril e assustadora. Ele liga para a única pessoa que ainda confia nele, o acadêmico Samuel Gray. A voz de Matthias treme, ele quase grita ao telefone. Samuel, eu estava errado. Eu estava tão errado em tudo. Eles não estavam apenas nos visitando. Eles... Por um momento, ele fica em silêncio, ouvindo os sons atrás das paredes do escritório. Eles nunca nos abandonaram. De repente, ouve-se um som. É algo não humano, um zumbido grave e vibrante que faz com que os vidros grossos da janela antiga comecem a tremer com a vibração. A luz no escritório cintila, criando sombras caóticas nos livros. Eles não são anjos, nem demônios. Eles... A voz interrompeu-se nessa palavra, como se alguém tivesse apertado o botão de parada. Para acompanhar seu caminho até esse ponto, é preciso voltar 20 anos atrás, às salas tranquilas da Biblioteca Apostólica do Vaticano. O jovem Matthias Crowe é um personagem radicalmente diferente daquela sombra abatida do arquivo florentino. Ele era um estudante de teologia brilhante, incrivelmente talentoso, mas ao mesmo tempo insuportavelmente ousado. Sua obsessão não estava ligada à fé no sentido tradicional, mas à precisão linguística. Para Matthias, a linguagem não era apenas um meio de comunicação, era um código, a base sobre a qual a realidade se construía. Matthias acreditava que, ao encontrar o código-fonte, ele seria capaz de compreender o propósito ou descobrir um erro na estrutura do mundo. Em vez dos cânones convencionais, seus dias e noites são dedicados ao estudo de apócrifos e das versões mais antigas e não editadas dos textos bíblicos, criados muitos séculos antes de serem editados para o grande público. Seu talento, que lembra a intuição de um hacker genial, permite que ele perceba padrões onde outros veem apenas metáforas. Enquanto seus colegas no Vaticano encontravam inspiração divina nos textos, Matthias via neles protocolos, relatórios redigidos por alguém usando os termos à sua disposição. Foi Matthias quem primeiro percebeu que as descrições da glória divina, chamada de Kavod no Antigo Testamento, eram surpreendentemente técnicas. Ele descobriu o que durante séculos permaneceu oculto no lugar mais óbvio, conforme descrito na visão do profeta Ezequiel. A visão de Ezequiel acaba sendo a primeira tarefa do jovem Matthias. Durante séculos, a igreja e a ciência, travando uma luta acirrada entre si, encontraram um consenso em apenas uma coisa: ou se trata de uma revelação divina ou de uma complexa alegoria de um louco. Matthias, estudando o original aramaico antigo, vê nele uma instrução. Ele começa com o principal argumento dos céticos, a afirmação de que se trata apenas de uma metáfora. Mas Matthias levanta a questão:
Se é uma metáfora, por que é tão tecnicamente detalhada? Por que o profeta dedica páginas inteiras à descrição de ângulos, materiais e sons? Ele estudou os arquivos e fez uma análise linguística, comparando palavras-chave. Descobriu-se que a palavra ruach, tradicionalmente traduzida como Espírito de Deus, no contexto das rodas e do ruído, descrevia mais precisamente não o espírito, mas a energia ou a força motriz proveniente do dispositivo. A frase "o espírito estava nas rodas" adquiriu um significado inesperado. A energia alimentava as rodas. Não se tratava de um comentário religioso, mas técnico. Sua interpretação de querubins foi ainda mais inesperada. Ele demonstrou que essa palavra não tem nenhuma relação com os bebês rechonchudos da época do Renascimento. Essa palavra, emprestada da língua acádia, significava guardião ou, em sentido técnico, suporte. As fontes mencionam explicitamente a presença de pernas, descritas como retas e com brilhos que lembram cobre reluzente. Matias sugeriu que se tratava de suportes hidráulicos de aterragem. Eles têm asas com ruído forte, que poderiam servir como pás, estabilizadores ou até mesmo grades de ventilação. Ao longo de todo o aro, há olhos, sensores, luzes ou iluminadores que o profeta desconhecedor de rebites chamou de olhos. Matias tem uma compreensão preocupante. O profeta Ezequiel não teve uma revelação religiosa. Ele, estando às margens do rio Rovar, em algum lugar da Mesopotâmia, registrou com precisão documental o pouso da nave. Foi seu primeiro hack, tão ousado e incrível quanto se um adolescente nos anos 80 tentasse hackear as redes da NASA. Ele passou horas traduzindo as mesmas frases, e diante de sua visão interior, em vez de uma carruagem celestial, surgiu um módulo de pouso. Foi nesses textos de Ezequiel que ele descobriu pela primeira vez a descrição desse som. O profeta o chamou de som de muitas águas, ou ruído semelhante ao ruído num acampamento. Em seus rascunhos, Matias, como cientista, faz uma anotação. Vibração de baixa frequência, semelhante ao funcionamento de um potente motor rotativo ou turbina. Ele percebeu que Ezequiel não era um profeta no sentido tradicional, mas sim uma testemunha. Testemunha de uma tecnologia que excedia tanto o seu conhecimento que a única maneira possível de descrevê-la era a linguagem do divino. Essa descoberta foi para ele um triunfo e o início de uma imersão no abismo. A decifração de Ezequiel foi apenas o começo, o primeiro fragmento de um arquivo fechado. Mas então, o que aconteceu com a Arca da Aliança? O que realmente aconteceu com Sodoma e Gomorra? Matias Crow acabara de abrir uma porta que deveria permanecer fechada. O relato do primeiro sucesso inspirou Matias a se preparar para publicar o que, em sua opinião, seria uma verdadeira sensação científica. Ele chamou seu trabalho de A Mecânica de Ezequiel, Análise Linguística do Aparato Divino. Ele não suspeita que está cometendo um erro fatal. Ele acredita na honestidade acadêmica, na vitória dos fatos sobre os dogmas. Seu trabalho é apresentado em uma conferência teológica fechada, que acontece em uma sala abafada, revestida de madeira escura. Na sala estão reunidos teólogos idosos, com expressões entediadas. Quando Matias começou sua palestra, reinava um silêncio educado na sala. No entanto, quando ele tocou no assunto dos suportes de pouso, dos querubins e do zumbido da turbina, a sala ficou agitada. Não foi uma discussão científica, mas uma expressão de indignação furiosa. A reação não foi apenas fria, foi um verdadeiro arresto acadêmico. Seu mentor, o cardeal Vettori, que Matias considerava quase um pai, condenou publicamente sua palestra, chamando-a de veneno intelectual. Você está misturando ficção científica com teologia, Matias.
afirmou ele com frieza, e essas palavras, que soaram como uma sentença, deixaram Matias indefeso diante da condenação. Ele é imediatamente preso, mas não pelas autoridades policiais, e sim por seus próprios professores e colegas. Ele é acusado de charlatanismo, heresia e distorção consciente de textos sagrados para alcançar popularidade barata. Todas as evidências linguísticas cuidadosamente coletadas por ele são rejeitadas como amadoras e ofensivas. Sua reputação foi completamente destruída. Seu nome foi incluído em listas negras. O acesso à Biblioteca do Vaticano, que ele considerava seu segundo lar, foi fechado para sempre para ele. O processo de prisão acadêmica foi rápido e implacável. Não só lhe foi proibido o acesso aos círculos científicos, como seus artigos foram retirados das revistas científicas. Os colegas, que ontem eram amigos, deixaram de lhe responder. Ele se tornou não apenas um herege, mas também uma pessoa inconveniente e tóxica. Este foi o falso final de sua carreira, e Matias, pode-se dizer, encerrou sua participação. Abatido e humilhado, ele deixou Roma e se estabeleceu em Florença, em um antigo apartamento herdado da família, onde se tornou um eremita acadêmico. Neste momento, o espectador pensa que a história acabou. É a tragédia de um gênio que foi destruído e aniquilado por um sistema retrógrado e desajeitado, a Igreja e a ciência. Sua primeira obra foi a última, mas o sistema que o destruiu era apenas a ponta do iceberg. Matias ainda não suspeitava que seu fracasso atraiu a atenção não apenas dos céticos. Aqueles que compreendiam que ele estava certo começaram a observá-lo. Nessa situação, o adversário não era um homem, mas algo completamente diferente. Em seu exílio voluntário em Florença, Matias não conseguia se acalmar. Sua mente ansiava por respostas. Sem acesso aos arquivos oficiais, ele se aprofundou no estudo de textos disponíveis ao público, agora possuindo uma nova e perigosa compreensão. Seu olhar recaiu sobre Sodoma e Gomorra. Ele leu essa história não como uma manifestação da ira divina, mas como uma descrição do uso de uma arma monstruosa. Choveu fogo e enxofre. Assim estava escrito. Ele descobriu antigas tabuinhas sumérias que descreviam não apenas o fogo do céu, mas também o vento venenoso, que, segundo elas, se seguiu, e a água que se tornou imprópria para beber por muitas semanas. Em relatórios geológicos sobre o Mar Morto, ele encontrou confirmação de um aumento anormal da temperatura e descobertas de formações vítreas na rocha, que só poderiam ter surgido com um aquecimento instantâneo e extremamente alto. Ele também se deparou com descrições de uma coluna de sal, na qual, segundo a lenda, a esposa de Ló se transformou. Isso não parecia uma metáfora. Era semelhante a uma calcificação instantânea ou carbonização sob a ação de um calor inimaginável. Não é a ira de Deus, sussurrou ele, é um impacto orbital. O Arca da Aliança chamou sua atenção. A relíquia já não lhe parecia tal. Ele via nela apenas um dispositivo. Matias estudou as instruções para sua criação. Ouro puro, madeira de acácia, parâmetros geométricos precisos. Ele se aprofundou nos princípios físicos. 2 querubins na tampa, voltados um para o outro. São os polos perfeitos, positivo e negativo. É um condensador gigante, semelhante a um condensador de Leiden. As instruções indicavam as regras para manuseá-lo. Não tocá-lo diretamente, transportá-lo apenas em varas de madeira isolantes. Ele soube do destino de Osa, que apenas tocou a arca para impedir que ela caísse e foi imediatamente atingido, morrendo instantaneamente. Ele leu sobre como a arca, ao cair nas mãos dos filisteus, causou-lhes furúnculos e tumores. Matias associou essas descrições aos sintomas da doença aguda por radiação. Com um suor frio, Matias percebeu que estava lendo a descrição de uma fonte de energia incrível.
Talvez um condensador ou um reator portátil capaz de destruir qualquer um que não cumprisse as regras de segurança, seja com radiação mortal ou com uma corrente elétrica poderosa. No momento em que ele expressou esse pensamento, o processo de escalada começou. No início, isso se manifestou em pequenas coisas. A sensação de que o ar na sala estava ficando mais denso, espeso. Então, ele ouviu um som familiar. O som de muitas águas, que ele descobriu em Ezequiel. Um zumbido de baixa frequência, quase imperceptível, que fazia os vidros tremerem. A princípio, ele supôs que fosse o barulho de uma obra ou de tubos antigos no prédio. Mas o zumbido não cessava. Ele soava exatamente às 3 da manhã. Ele começou a sentir uma presença, como se estivesse sendo observado. Essa sensação não o abandonava, mesmo quando ele trancava cuidadosamente todas as fechaduras. Em seu escritório, as coisas começaram a se mover sozinhas. Um livro que ele tinha certeza de ter deixado sobre a mesa aparecia na prateleira mais distante. O tinteiro, que estava à direita, se movia para a esquerda. Matthias Crow, sendo um cientista, tentou encontrar uma explicação racional. Estresse, microtremores, cansaço, distração. Ele procurou por elas até o fim da tarde, até que, ao descrever a arca, percebeu que o ruído não vinha da rua. O som vinha de dentro de seu próprio arquivo trancado. De repente, alguém ou alguma coisa empurrou bruscamente a maçaneta da porta por dentro. Matthias se afastou da porta do arquivo. Ele não esperava por isso. Ele era um linguista, historiador, um homem acostumado a fatos. Mas isso era algo completamente diferente, físico, uma invasão direta em seu mundo. Sua mente científica tentava se agarrar à realidade. Uma corrente de ar, o assentamento da casa, dobradiças velhas, mas ele sabia que estava se iludindo. A maçaneta se moveu uma vez, bruscamente e com um objetivo claro. Passou a noite toda na poltrona da sala, captando aquele mesmo zumbido de baixa frequência que vinha de trás da porta trancada do arquivo. O som que antes lembrava o barulho de muitas águas, agora soava como um rosnado malicioso e contido. Pela manhã, o zumbido cessou, mas Matthias Crow não poderia ter agido de outra forma. O pesquisador dentro dele despertou. Ao se deparar com algo desconhecido, ele tinha o dever de documentá-lo. Esse era o seu talento especial, o seu gênio, que ao mesmo tempo era a sua maldição. Nos 2 dias seguintes, Matthias transformou seu apartamento em um laboratório. Ele comprou gravadores digitais e os distribuiu pelos cômodos, além de instalar câmeras compactas voltadas para a porta do arquivo e para sua mesa de trabalho no quarto. Para registrar os rastros, ele espalhou uma fina camada de farinha na frente da porta do arquivo, como em um filme de terror barato. Ele era um cientista pronto para realizar um experimento. À noite, ele não conseguia dormir. Ele ficou sentado na sala de estar com seu laptop, observando as imagens das câmeras. Às 3 da manhã, o zumbido voltou, mas desta vez soava diferente. Era onipresente e não vinha do arquivo, mas das próprias paredes do apartamento. Os gravadores imediatamente o registraram. Em seguida, todas as câmeras se apagaram ao mesmo tempo. A tela do laptop congelou e, em vez das imagens das câmeras, apareceu um ruído branco. Do ruído branco, ouvia-se o som de vozes. Não era a voz de um ser humano, era um sussurro seco, estridente e polifônico, composto por centenas de vozes soando ao mesmo tempo. Eles não falavam aramaico nem latim, mas sim uma língua que Matthias não compreendia, mas que parecia ser percebida pelo seu cérebro a um nível instintivo. Uma língua composta por estalos e crepitações. E então, tudo acabou. O laptop se apagou e um silêncio mortal tomou conta do apartamento. Matthias ficou sentado no escuro, paralisado de medo. De manhã, ele entrou no quarto. As câmeras e os gravadores ainda estavam em seus lugares. Ele examinou as gravações, mas os gravadores registraram apenas um zumbido.
seguido de um clique e silêncio. Não havia voz. As câmeras também não mostraram nada de novo. Os últimos arquivos estavam danificados. O chão em frente à porta do arquivo permanecia intacto. Ele quase suspirou de alívio, concluindo que tinha sido uma falha óptico-acústica complexa causada pelo estresse. Mas então, seu olhar caiu sobre o pesado armário de carvalho com o qual ele havia barricado a porta do arquivo por precaução. O armário, que ele mal conseguiu mover com a ajuda de um carregador, agora estava localizado na parede oposta. Ele não foi simplesmente afastado. Foi reposicionado com precisão impressionante, sem deixar nenhum vestígio no parquete. Não apenas aparecendo, a entidade demonstrou sua presença. Ela demonstrou que estava zombando dele. Ela mostrou que todas as suas fechaduras, câmeras e desenvolvimentos científicos eram apenas uma brincadeira de criança para ela. Em desespero, ele foi ao banheiro para se lavar. E no espelho, contra o fundo do banheiro completamente seco, viu uma única palavra escrita com condensação. Era uma palavra em aramaico antigo que ele conhecia como a palma da sua mão. Observando. Em vez de horror, os olhos de Matias brilharam com uma revelação. O clímax da tensão foi uma terrível constatação. Ele não descobriu a verdade sozinho. Ele estava sendo levado até ela. Ele passou 3 dias sem dormir, folheando suas próprias anotações, e de repente todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram. Eles, as entidades de Ezequiel, aqueles que trouxeram a arca, aqueles que destruíram Sodoma, não são nem maus nem bons. Eles são simplesmente diferentes. E a Bíblia, ela não é apenas um texto sagrado, é um manual de quarentena. Não toque na arca. Não é apenas um mandamento, é como uma ordem. Não toque no reator em funcionamento. Não suba ao Monte Sinai enquanto ele estiver trovejando. É o mesmo que não fique sob o escapamento do motor. Não pronuncie o nome de Deus em vão. Talvez seja o equivalente a não ative o comando de voz. E Matias compreendeu a principal e mais terrível tragédia. O sistema, a igreja, o Vaticano, todos aqueles que zombavam dele não mentiam por ganância ou malícia, mas por um medo primitivo e animal. Eles não escondiam a verdade, mas pelo contrário, protegiam-se dela como se fosse um vírus mortal. Durante séculos, eles queimaram hereges e bruxas, não por causa de sua ligação com o diabo, mas porque, ao realizar seus rituais, eles acidentalmente tentavam estabelecer contato com a mesma fonte que ele, violando assim uma espécie de quarentena proibida. Matias Crow, com sua arrogância científica, não apenas invadiu o sistema, mas conseguiu inserir um código de acesso nele. Ele era como um holofote na escuridão infinita e eles reagiram. Em seguida, ele voltou ao telefone para fazer sua última ligação. Voltemos à cena do prólogo. Matias Crow grita emocionado ao telefone para seu amigo Samuel Gray. Eles nunca foram embora. O som de um zumbido crescente enche o espaço. Aterrorizado, Matias diz: eles não são anjos, nem demônios, eles são... De repente, a ligação é interrompida. No arquivo de Matias, em Florença, tudo fica em silêncio e todos os sons cessam. A versão oficial será breve e triste. O Dr. Matias Crow, 52 anos, um cientista notável, mas instável, faleceu em seu escritório devido a um aneurisma cerebral repentino e extenso. Não foram encontrados sinais de arrombamento ou morte violenta. O legista considerou que a morte foi rápida e natural. Seu suicídio não tinha sentido literal. Foi uma destruição sistêmica. Ele simplesmente deixou de existir. O destino dos participantes foi previsível. O único amigo do falecido, Samuel Gray, voou para Florença no dia seguinte. Ele foi recebido por uma barreira gelada de indiferença educada. A polícia se recusou a fornecer qualquer informação, alegando causas naturais. A tentativa de Samuel de publicar a gravação da última ligação foi recebida com escárnio, sendo considerada uma tentativa de especular sobre a tragédia.
Uma semana depois, a gravação no gravador acidentalmente desapareceu. A coleção de arquivos de Matias, reunida por ele em Florença ao longo de 20 anos, desapareceu inesperadamente. O proprietário do apartamento onde os arquivos estavam guardados afirmou que a polícia havia lacrado e levado tudo. No entanto, o relatório policial não mencionava nada sobre a apreensão dos documentos. Parece que eles se dissolveram no ar, como se nunca tivessem existido. Matthias Crowe não foi destruído pelo sistema que ele tanto odiava. Ele foi destruído pela própria verdade que ele buscava tão obstinadamente. Sua história é um aviso. Os enigmas antigos escondidos na Bíblia não são um convite para serem desvendados, mas sinais de alerta. Talvez as criaturas que Ezequiel viu no céu acima do rio Avá ainda estejam nos observando, escondidas atrás da cortina que percebemos como realidade.